Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é professor Tiago e eu faço parte do grupo de professores que leciona na escola de ensino médio da Amontag. Hoje eu trouxe um conteúdo aqui bem interessante para vocês, já que a gente está estudando no Oriente Médio. A gente vai estudar hoje uma civilização bastante interessante, que inclusive tem influências até nos dias atuais, que a gente vai ver que são os persas. A gente vai estudar, primeiramente, como se formou o Império Persa. Também a gente vai observar também o papel importante era da religião. Inclusive a religião vai trazer influências atuais para nós, que a gente vai ver isso aqui, bastante interessante. E também a gente vai observar o intercâmbio cultural que os persas tiveram, através do seu grande expansão militar que eles tiveram, através da força militar, a gente vai ver que eles adquiriram cultura de vários povos. E aí esse intercâmbio vai influenciar gigantescamente essa cultura. Vamos lá começar, gente? Bem, gente, a Pérsia, ela vai começar mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, quando grupos de caçadores-coletores, né, nômades, e eles vieram do norte e do centro da Ásia. Aí eles vão se fixar, basicamente, no Planalto Iraniano. Aí, mais ou menos 1500 anos depois que eles se instalaram no Planalto Iraniano, por volta aí de 559 a.C., as cidades elas vão se unificar. Como é, professor, que essas cidades vão se unificar? Basicamente, um líder vai aparecer, que é Ciro o Grande, e ele vai unificar todas as cidades através da força militar e também da expansão territorial. E aí a gente vai observar que, inclusive, ele vai dominar outros povos, inclusive os médios. E aí, através dessa expansão militar, é que a Pérsia vai se transformar num grande império. Só que após, vamos dizer assim, a morte de Ciro, todo o Império Persa ele vai passar por um conflito interno muito grande. Qual é esse conflito interno? Vários líderes da Pérsia, eles vão disputar o poder, ele vai disputar o domínio da Pérsia. Quem é que vai controlar todo esse domínio da Pérsia? Aí é que em 522 a.C. é que vai surgir um líder chamado Dário, que ele vai assumir o poder, ele vai reunificar, recuperar todos os domínios que a Pérsia até então tinha perdido nesse conflito. E aí ele vai também começar, como Ciro o Grande, uma expansão territorial. E aí a gente vai observar que a expansão que o Império Persa vai crescer sobre o domínio de Dário vai crescer gigantescamente. Ele vai dominar vários povos, que existem inclusive de línguas diferentes, costume, inclusive de religião. E aí vai ser um encontro, verdadeiramente uma diversidade. Ele vai ser talvez o primeiro líder de um império a dominar vários povos e dominar uma região com várias línguas, costumes e religião diferente. Só que para controlar esse gigantesco império persa, Dário ele vai estabelecer algumas medidas, verdadeiramente para manter todo o território ao seu controle. Um dos primeiros, ele vai estabelecer e unificar um sistema de imposto. Esse sistema de imposto vai ser igual em todo o Império Persa. E ainda também ele vai criar um código de lei que em todo o Império Persa aquelas leis vão ser obedecidas. Isso vai servir principalmente como base para que o Império permaneça unido sob o controle de um monarca, né? Se a gente for observar, de um imperador, que era Dário
que controlou esse império após a morte de Ciro o Grande. E ele também vai criar, para, vamos dizer, controlar este grande império, um sistema monetário único. O que é isso? Em todo o império só era válida uma moeda, que aí é a dinheiro, né, que a gente pode dizer o dinheiro persa. Era o único que valia. E ele também, ele influenciou e fez com que o Império Persa crescesse gigantescamente, e ele fez alguns ajustes. Por exemplo, ele construiu redes de estradas, e a gente vai observar que ligava inclusive a cidade de Susa até Sardes, que ficava na Ásia Menor. E aí a gente vai observar que também ele criou um sistema de correio que interligava toda a região do Império, que isso verdadeiramente o Império Persa na época era um império gigantesco. Ele se expandiu do mar Mediterrâneo até o rio Hindu, para a gente ter uma ideia de tão vasto era esse império. Só que Dário, ele não vai ter só vitórias. Ele também vai passar por várias derrotas, principalmente a partir de 514 a.C., que ele vai querer expandir o seu território até a Grécia. E aí lá na Grécia, os persas vão ser derrotadas. Inclusive, vão ser derrotadas pelos gregos, que inclusive essas guerras serão conhecidas como guerras médicas ou grego-pérsicas, né? Que aí verdadeiramente Dário vai ser derrotado, inclusive naquele filme. Isso aqui se retrata naquele filme Os 300, que passa os espartanos lutando contra o Império Persa, né? 300 homens lutando com um exército gigantesco. Se passa nessas guerras, nesse contexto. E aí, com a vitória sobre os persas, os gregos eles vão se tornar a principal força do Mediterrâneo. Eles vão se transformar numa superpotência. Só que em 331 a.C., Alexandre o Grande ele vai dominar a Grécia, e aí também ele vai derrotar Dário III e vai assumir o controle do Império Persa. Que aí a gente vai observar que, inclusive, também nesse filme, quem assistir aquele filme, claro que é um filme gigantesco, 3 horas, Alexandre o Grande que vai inclusive passar essa cena dele invadindo o Império Persa, conquistando o Império Persa. Os persas também eles vão deixar, gente, uma herança gigantesca para nós, principalmente na religião. Principalmente a gente vai observar que os persas eles tiveram controle inclusive sobre Jerusalém, né? Nessa expansão territorial que começou, se expandiu desde o mar Mediterrâneo até o rio Hindu. Então é um império gigantesco. Então ele dominou todo o Oriente Médio. E aí o que é que vai acontecer? Muitos povos vão sofrer o processo de aculturação. Um povo vai aprender de outro. E aí é que a gente vai observar que vários povos eles vão adquirir principalmente a cultura religiosa dos persas. Por exemplo, os persas ele acreditava num juízo final, ele acreditava no paraíso, e ele acreditava também, por exemplo, em Deus, né? Principalmente a gente vai observar. E aí ele acreditava também uma eterna briga entre o bem e o mal, que inclusive foi herdada. O judaísmo teve esse processo de aculturação do Império Persa, e o cristianismo, que é herdeiro, vamos dizer assim, da cultura judaica, também vai entrar esse contexto no cristianismo também, que aí nós que somos cristãos, nós acreditamos no juízo final, vai ter, acreditamos no paraíso, claro, e aí a gente vai observar também na eterna briga entre o bem e no mal. E aí o que é que acontece? Todos os fundamentos, principalmente da religião persa, da sua doutrina, está registrado na obra escrita por Zoroastro, que é Zayd Avest.
que inclusive essa religião vai ser chamada de zoroatrismo. E aí a gente vai observar que toda a sua cultura, inclusive eles vão se apegar em fazer coisas boas para verdadeiramente entrar no paraíso. Basicamente isso, como o cristianismo faz hoje. Só que na Pérsia antiga, a gente vai observar, eles adoravam oficialmente apenas a Urá Zadá, que era o Deus, né? Que este Deus que vocês estão observando aí na imagem, ele em cima de uma águia. Oficialmente só ele era adorado, mas basicamente se parece muito hoje com o catolicismo atual hoje. Por quê? Existe o catolicismo oficial, onde se adora apenas a Deus, e existe o catolicismo popular, que venera os santos. Na Pérsia Antiga existia isso, o principal Deus adorado, o único Deus adorado era Ahura Mazda. E aí o que acontece? Mas a população, ela cultuava outras divindades, que era a personificação das forças da natureza. Que aí a gente vai observar o vento, a personificação do fogo, a personificação da luz. E aí a gente vai observar que eles adoravam outros deuses dessa forma. E ainda, verdadeiramente, eles pregavam, vamos dizer assim, dessa forma, uma luta, uma força do bem que luta sempre contra o mal. E aí eles diziam que a pessoa que combatesse a força do mal, ele teria a felicidade e a vida eterna. Olha aí, basicamente é uma cultura que nós cristãos herdamos hoje. Por exemplo, a gente tem que fazer o bem, lutar sempre contra o mal para herdar a vida eterna e chegar ao paraíso. O Império Persa, ele foi gigantesco, gente. E aconteceu, claro, o chamado intercâmbio cultural. O que é esse intercâmbio cultural? É que todos os povos que, através da expansão militar, eles vão se aculturar-se. O que é isso? Eles vão aprender a cultura um do outro. É a primeira vez na história que vários povos eles compartilham o mesmo território, vivem no mesmo território. Aí o que acontece? Por exemplo, eles vão ser influenciados, mesopotâmicos, por várias outras culturas. Por exemplo, dos egípcios, eles vão aprender a agricultura. Da Mesopotâmia, eles vão aprender a hidráulica. E ainda vai ter um intercâmbio, que inclusive, como eu já falei, a expansão territorial dos persas começa no Mediterrâneo e termina lá no Rio Hindu. Então lá na Índia, inclusive, eles vão trazer semente de arroz para o Oriente Médio. Olha aí, então a gente vai observar que o processo de aculturação, este intercâmbio cultural, vai fazer com que os persas, eles verdadeiramente se transformem num grande império. Principalmente a agricultura, que eles aprenderam do egípcio, a hidráulica, que era os mesopotâmios utilizavam, as construções de canais, o arroz, tudo isso vai facilitar principalmente vamos dizer, o aumento inclusive da população. E também a gente vai observar que isso vai fazer com que ele se transforme num império gigantesco. Bom, gente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo abordando as principais características, as mais marcantes do Império Persa, inclusive para a nossa sociedade hoje. Espero que vocês gostem, continue a estudar, vejam os vídeos anteriores, que foram gravados, para vocês verem como é belíssima a história mundial, e vamos continuar estudando. Vamos lá, eu só tenho a agradecer vocês, quero parabenizar também vocês por continuar conosco, assistindo às nossas videoaulas. E vamos em frente, vamos continuar. Valeu, galera. Até mais.